Imagine um mundo onde o som das guerras ecoa constantemente, onde a terra treme sob os pés, e onde o céu, antes brilhante e azul, agora se obscurece com nuvens de desespero e incerteza. Esse é o cenário sombrio que marca o início dos últimos 7 anos da história da humanidade, conforme narrado no livro do Apocalipse. Esses anos não são apenas mais um capítulo na linha do tempo da história. Eles representam o clímax, o ponto alto de uma batalha cósmica entre o bem e o mal, que se desenrola desde o início dos tempos. Durante esses 7 anos, a Terra se tornará um campo de batalha espiritual, onde forças invisíveis se manifestarão de maneiras nunca antes vistas. Mas este não é um conflito comum. Ele não envolve apenas nações e exércitos, mas também o destino eterno de cada alma humana. Ao longo desse período, conhecido como a tribulação, eventos catastróficos se desenrolarão em uma escala global. Fomes, pestes, desastres naturais e guerras sem fim serão apenas parte das dores que o mundo enfrentará. Mas além dessas aflições físicas, haverá uma guerra espiritual intensa, onde o coração e a mente de cada indivíduo serão postos à prova. Quem permanecerá fiel em meio ao caos? Quem sucumbirá à sedução do mal? Este é um tempo que marca a reta final antes do retorno de Cristo, quando ele voltará, não mais como o humilde servo que andou na terra há 2000 anos, mas como o Rei dos Reis com poder e glória, para julgar as nações e estabelecer seu reino eterno. Mas antes que essa gloriosa vitória se concretize, o mundo passará por esses 7 anos de purificação e julgamento. O livro do Apocalipse nos dá uma visão detalhada desse período, descrevendo-o como um tempo de grande angústia, como nunca houve desde o início do mundo. E é nesse cenário de trevas e tribulação que a verdadeira fé será provada, onde cada pessoa será desafiada a escolher entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira. No entanto, mesmo em meio a tanto sofrimento, há uma promessa de esperança. Para aqueles que permanecerem firmes na fé, que resistirem às tentações e provações, haverá um novo amanhecer. O retorno de Cristo trará consigo um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. Assim, ao nos aprofundarmos nessa narrativa, prepare-se para explorar um dos períodos mais intensos e significativos da história humana, onde cada evento é carregado de simbolismo e significado, e onde cada decisão pode determinar o destino eterno. Esses últimos 7 anos não são apenas o fim de uma era, mas o começo de uma nova, onde a justiça divina prevalecerá e o mal será finalmente derrotado. Em um cenário repleto de mistério e simbolismo, o livro do Apocalipse nos apresenta a dramática abertura dos selos, um dos momentos mais impactantes na revelação do destino da humanidade. Cada selo, ao ser rompido, desencadeia eventos poderosos e terríveis que trazem à tona o julgamento divino sobre a terra. E à medida que os selos são abertos, 4 cavaleiros emergem, cada um montando seu cavalo, com uma missão específica que trará mudanças profundas e devastadoras ao mundo. Quando o primeiro selo é rompido, um cavaleiro surge montado em um cavalo branco. Ele carrega um arco e uma coroa lhe é dada. Este cavaleiro, muitas vezes interpretado como uma representação da conquista e da falsa paz, vem com a aparência de um salvador. Mas seu verdadeiro propósito é enganar as nações. Ele simboliza líderes que prometem paz e segurança, mas que, na verdade, iniciam conflitos e guerras. Seu cavalo branco pode parecer, o segundo selo é aberto, e um cavaleiro em um cavalo vermelho avermelhado aparece. Este cavaleiro, com uma grande espada em mãos, tem o poder de tirar a paz da terra, incitando guerra e violência. Onde quer que ele vá, a harmonia desaparece e as nações se voltam umas contra as outras. O vermelho de seu cavalo é uma representação clara do sangue derramado em batalhas e conflitos, simbolizando a carnificina e o terror que ele traz consigo. As pessoas, antes unidas, agora se dividem, criando um mundo em caos e desespero. Quando o terceiro selo é quebrado, um cavaleiro em um cavalo negro emerge,
segurando uma balança em sua mão. Este cavaleiro representa a fome e a escassez. A balança que ele carrega simboliza o racionamento e a escassez de alimentos, onde uma simples medida de trigo ou cevada custa o salário de um dia inteiro. O cavalo negro é o símbolo da escuridão e da desesperança que acompanha a fome, enquanto o cavaleiro mostra como o luxo e o excesso de alguns se tornam a miséria e a carência de muitos. A terra, que antes era abundante, agora é despojada de seus recursos e as pessoas lutam para sobreviver em meio à escassez. Finalmente, o quarto selo é aberto, e um cavaleiro em um cavalo pálido aparece. Este cavaleiro é chamado de Morte, e o inferno o segue de perto. Ele tem o poder de matar com a espada, com a fome, com as pestes e com as feras da terra. O cavalo pálido, de cor doente e sem vida, é uma imagem assustadora da morte que varre a terra, ceifando vidas de maneira implacável. Este cavaleiro não poupa ninguém, e sua presença marca a culminação de todos os horrores que os 3 primeiros cavaleiros trouxeram. Onde ele passa, reina a desolação, e a humanidade sente o peso do julgamento divino. Esses 4 cavaleiros, ao serem liberados, trazem consigo um impacto global devastador, afetando todas as esferas da vida na Terra. Guerra, fome, pestilência e morte não são apenas palavras, mas realidades sombrias que descem sobre a humanidade como um julgamento inevitável. Este é o início de um período de tribulação intensa, onde a Terra e seus habitantes são testados ao máximo. Cada evento, cada cavaleiro, não é apenas um símbolo, mas uma realidade que se desenrola diante dos olhos de todos, deixando um rastro de destruição e sofrimento. A abertura do 5º selo revela uma cena profundamente comovente e perturbadora. Em meio ao cenário devastador que se desenrola na Terra, há um outro aspecto da tribulação que se desenrola em uma esfera espiritual. Sob o altar de Deus, as almas dos mártires, aqueles que deram suas vidas pela fé em Cristo, clamam com uma voz poderosa. Elas perguntam ao Senhor: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas palavras carregam um peso tremendo, pois representam o grito de justiça daqueles que sofreram e morreram por sua fidelidade a Cristo. Essas almas não são apenas figuras de um passado distante. Elas simbolizam todos os cristãos que, ao longo da história, enfrentaram perseguição, tortura e morte por causa de sua fé. E durante o período da tribulação, essa perseguição se intensificará de forma inimaginável. Os seguidores de Cristo serão caçados, aprisionados e executados, não por crimes que tenham cometido, mas simplesmente por se recusarem a renunciar à sua fé e adorar os falsos ídolos que dominarão o mundo. A cena no céu, com as almas clamando por justiça, reflete uma tensão cósmica. Elas não clamam por vingança de maneira maliciosa, mas por uma justiça divina, uma restauração da ordem que foi corrompida pelo mal. Elas sabem que Deus é justo e verdadeiro, e esperam pelo momento em que Ele trará a retidão à terra. O fato de que essas almas estão sob o altar é significativo, pois o altar era o lugar onde os sacrifícios eram oferecidos a Deus. Assim, essas almas são como sacrifícios vivos, oferecendo-se completamente em fidelidade a Cristo. Em resposta ao clamor dos mártires, cada um deles recebe uma veste branca, símbolo de pureza e vitória espiritual. A veste branca também representa a promessa de redenção e a certeza de que, embora tenham sofrido na terra, eles terão uma recompensa eterna no céu. No entanto, eles são instruídos a esperar por um pouco mais de tempo, até que o número completo dos seus irmãos que ainda devem ser martirizados se complete. Essa espera é um lembrete de que o plano de Deus, embora às vezes misterioso e doloroso, é perfeito em seu tempo. Ele sabe quando cada alma deve ser reunida a Ele, e até lá, os mártires devem esperar pacientemente, confiando na justiça e na sabedoria divina. Esse período de intensa perseguição
será marcado por sofrimento indescritível para os cristãos. Eles serão confrontados com escolhas terríveis: abandonar sua fé ou enfrentar a morte. Mas para aqueles que permanecem firmes, há uma promessa que transcende qualquer dor ou tribulação que possam enfrentar. A veste branca é um símbolo de vitória, de que aqueles que são fiéis até o fim serão recompensados com a vida eterna e uma posição honrada diante de Deus. No entanto, a perseguição também serve para purificar a igreja, separando os verdadeiros seguidores de Cristo daqueles que professam a fé de maneira superficial. É um tempo de teste, onde a fé de cada cristão será refinada como ouro no fogo. E para aqueles que perseverarem, haverá uma glória que jamais poderá ser tirada deles. Quando o sexto selo é aberto, a terra começa a tremer de maneira que nunca se viu antes. Esse terremoto não é um tremor comum, mas algo que abala os próprios alicerces do mundo. Imagine o chão se movendo como se fosse água, edifícios desmoronando como se fossem de areia, montanhas sendo deslocadas de seus lugares e ilhas desaparecendo sob as ondas. O pavor se espalha por todos os cantos, pois ninguém pode escapar da força destruidora desse tremor. E como se o terremoto não fosse suficiente para causar medo e pânico, os sinais no céu começam a aparecer. O sol, que sempre foi uma fonte de luz e calor, se transforma em escuridão total. Aquele que costumava brilhar com força e constância, agora se torna negro como o tecido de um saco de luto, mergulhando o mundo em uma escuridão profunda e assustadora. É como se a própria luz da esperança estivesse sendo retirada da terra, deixando apenas trevas. A lua, que normalmente reflete a luz do sol e guia as noites, também muda de forma drástica. Ela não aparece mais como uma bela esfera prateada, mas se torna vermelha como sangue. Esse fenômeno assombra as pessoas, pois o vermelho da lua simboliza o sangue derramado na terra, lembrando a todos dos tempos de violência e morte que estão vivendo. É como se o céu estivesse refletindo a dor e o sofrimento que assolam o mundo. E então, as estrelas, aquelas luzes que sempre brilharam de maneira constante no céu noturno, começam a cair. Elas caem como figos verdes sacudidos por um vento forte, deixando o céu despido de sua beleza natural. O universo, que parecia tão distante e intocável, agora se desfaz diante dos olhos aterrorizados da humanidade. Cada estrela que cai traz consigo um sentimento de desespero, como se o cosmos inteiro estivesse se desintegrando. Esse momento é de medo universal. Não importa o quão poderoso ou rico alguém seja, todos sentem a mesma angústia. Os reis, os governantes, os ricos e os pobres, todos correm para se esconder. Eles procuram refúgio em cavernas e montanhas, clamando para que as pedras caiam sobre eles e os escondam da ira do Cordeiro. Eles finalmente percebem que todo o poder e riqueza do mundo não podem protegê-los do julgamento divino que está prestes a acontecer. Eles gritam em desespero, dizendo: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Eles sabem que o grande dia do julgamento chegou, e ninguém pode suportar a ira que vem com ele. A ideia de que até mesmo os mais poderosos da terra, aqueles que antes comandavam exércitos e controlavam nações, agora estão fugindo e se escondendo, ilustra a gravidade do momento. Este é um tempo de verdade revelada, onde todas as ilusões são destruídas, e todos veem a realidade do poder de Deus. A terra está em convulsão, e os céus mostram sinais claros de que o mundo está chegando ao seu fim. Aqueles que ignoraram ou rejeitaram a Deus agora percebem, talvez tarde demais, que a justiça divina é inevitável. A marca da besta e a grande apostasia, Apocalipse 13, o cenário está armado para um dos momentos mais sombrios e decisivos da história da humanidade. Após os eventos catastróficos e a devastação causada pelos selos anteriores, surge uma nova ameaça, ainda mais insidiosa.
O livro do Apocalipse nos conduz a uma visão aterrorizante. A ascensão de uma figura conhecida como a Besta, que dominará o mundo, impondo seu controle absoluto sobre a vida das pessoas. A ascensão da Besta, uma entidade poderosa e maligna, emerge das profundezas, simbolizando um sistema de governo e autoridade que se opõe diretamente a Deus. Essa besta não é apenas um governante, mas a personificação do mal, manipulando nações, governantes e povos para se curvarem diante dela. Ela seduz as massas com promessas de segurança e prosperidade, mas essas promessas vêm com um preço terrível: a rendição completa à sua vontade. Com o controle total, a besta introduz um sistema onde todos, sem exceção, serão obrigados a receber uma marca em suas mãos ou testas. Esta marca, conhecida como a marca da besta, será essencial para a sobrevivência cotidiana. Sem ela, ninguém poderá comprar ou vender, ou seja, ninguém terá acesso a alimentos, remédios ou qualquer necessidade básica. É um sistema opressor que força a humanidade a escolher entre a lealdade a Deus ou a submissão ao poder maligno. A marca da besta não é apenas um símbolo de lealdade ao sistema da besta, mas um sinal de rejeição a Deus. Aqueles que a recebem fazem uma escolha consciente de se alinhar com as forças do mal, abandonando sua fé em troca de uma aparente segurança temporária. Esta marca representa a escravidão espiritual, onde a alma é entregue ao controle da besta. A pressão para aceitar essa marca será imensa, pois sem ela, a vida se tornará praticamente impossível. Para muitos, a ideia de não poder sustentar suas famílias, de não poder trabalhar ou até mesmo de não ter o que comer, será insuportável. A besta utilizará esse medo para coagir as pessoas a se submeterem. No entanto, essa escolha não é apenas física, mas também espiritual. Aqueles que cedem trocando sua fé pela marca estarão, na verdade, renegando a Deus e se unindo à grande rebelião contra ele. Com a imposição da marca da besta, vem também o auge da apostasia, o abandono da fé em uma escala sem precedentes. Muitos, diante da perseguição e das dificuldades, escolherão abandonar Cristo para seguir a besta, acreditando que é a única maneira de sobreviver. Este será um tempo de grande traição, onde até mesmo aqueles que antes professavam sua fé com fervor poderão ceder à pressão. A apostasia não será apenas individual, mas coletiva. Igrejas inteiras poderão se render ao sistema da besta, justificando suas ações com a necessidade de sobrevivência. Líderes religiosos que antes guiavam suas congregações na fé, agora podem se tornar instrumentos do engano, levando muitos a perderem sua fé. Será um tempo em que o verdadeiro compromisso com Deus será testado ao máximo. No entanto, mesmo neste tempo de escuridão, haverá aqueles que resistirão. Esses poucos, embora perseguidos e excluídos, manterão sua fé em Cristo e rejeitarão a marca, preferindo enfrentar a morte a se curvar à besta. Eles serão os mártires desse tempo, testemunhas vivas do poder da fé e do amor a Deus, que supera qualquer medo ou ameaça. Aqueles que se mantiverem firmes na fé enfrentarão um caminho difícil. Serão perseguidos, traídos e até mesmo mortos por sua recusa em receber a marca. Mas eles terão a esperança de algo maior, sabendo que a sua fidelidade a Deus lhes garantirá uma recompensa eterna. Eles confiarão nas promessas de Deus, que jamais os abandonará, mesmo nas horas mais sombrias. Em meio ao caos e à escuridão que dominam a terra, quando a fé é desafiada e o mal parece prevalecer, Deus envia duas figuras poderosas para testemunhar ao mundo. Esses são os dois profetas mencionados no livro do Apocalipse, homens de Deus que aparecerão em um momento crítico da história da humanidade. Eles vêm como uma última chamada ao arrependimento, uma última chance para as pessoas se voltarem para Deus antes que seja tarde demais. Durante 1260 dias, o equivalente a 3 anos e meio, esses dois profetas irão proclamar a verdade de Deus sem medo,
em uma época em que falar a verdade será extremamente perigoso. Eles estarão vestidos de pano de saco, um símbolo de luto e arrependimento, demonstrando a seriedade da mensagem que trazem. Esses profetas não serão figuras comuns. Eles terão uma autoridade e um poder que vem diretamente de Deus. Eles realizarão milagres e sinais poderosos, deixando claro que sua missão é divina. Poderão fechar o céu para que não chova durante o período de seu ministério, transformar as águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas. Esses milagres servirão como testemunho de que Deus ainda está presente e atuante, mesmo em tempos de grande tribulação. Eles não estarão lá para agradar ou ganhar popularidade, mas para confrontar o pecado, a apostasia e a rebelião que tomaram conta do mundo. Apesar dos milagres e do poder que demonstram, esses profetas não serão bem recebidos pela maioria. Suas palavras duras e a chamada ao arrependimento provocarão a ira daqueles que rejeitam Deus e preferem seguir seus próprios caminhos. Eles serão odiados, perseguidos e atacados, mas durante o tempo designado por Deus, ninguém será capaz de lhes fazer mal. Sua proteção será sobrenatural, uma prova de que estão cumprindo um propósito divino. As nações se encherão de ódio contra eles, especialmente porque os profetas interromperão o conforto e a normalidade que muitos tentam manter em meio ao caos. Eles desafiarão o sistema da besta, e isso os colocará em conflito direto com o poder que domina o mundo naquele tempo. A presença deles será um incômodo constante para aqueles que querem viver sem Deus, e quando seu testemunho estiver completo, algo dramático acontecerá. Uma fera, enviada pelo poder maligno que governa a terra, se levantará contra eles e os matará. Seus corpos serão deixados nas ruas da grande cidade, chamada simbolicamente de Sodoma e Egito, um lugar marcado pelo pecado e pela rebeldia contra Deus. Durante 3 dias e meio, os corpos dos profetas permanecerão expostos, e o mundo inteiro celebrará sua morte. Haverá uma festa macabra, onde as pessoas trocarão presentes e se alegrarão, acreditando que finalmente se livraram daqueles que tanto os incomodavam com suas mensagens de arrependimento. Essa celebração, porém, será curta. O mundo, que se regozijou com a morte dos profetas, não está preparado para o que acontecerá a seguir. Após 3 dias e meio, algo inimaginável acontece. Os 2 profetas voltam à vida. O Espírito de Deus entra neles, e eles se levantam sobre seus pés. A visão é aterrorizante para aqueles que os observam, e um grande medo cai sobre todos. Este evento é uma prova final de que a mensagem dos profetas era verdadeira, e de que o poder de Deus não pode ser contido ou derrotado. Mas a surpresa não termina aí. Uma voz poderosa vinda do céu os chama, dizendo: "Subi cá." E diante dos olhos de todos, os profetas sobem ao céu em uma nuvem, retornando à presença de Deus de onde vieram. Este momento será um testemunho inegável do poder e da soberania de Deus, mas para muitos será tarde demais para se arrepender. Logo após sua ascensão, um grande terremoto sacudirá a cidade, destruindo uma 10ª parte dela e matando milhares de pessoas. Aqueles que sobreviverem darão glória a Deus, reconhecendo, ainda que tardiamente, a verdade que os profetas proclamaram. Vale lembrar que a história dos 2 profetas é uma das mais poderosas demonstrações da fidelidade de Deus e de sua justiça. Mesmo no auge da rebelião e do pecado, Deus não deixa de enviar suas mensagens de advertência e chamadas ao arrependimento. Esses profetas representam a última chance de arrependimento antes que o julgamento final seja executado. O impacto de seu testemunho será profundo. Para alguns, será uma chance de despertar e se voltar para Deus. Para outros, será um motivo de condenação, pois rejeitaram a última oferta de misericórdia. Mas para todos, será um lembrete de que o poder de Deus não pode ser subestimado e que, no final, ele sempre terá a última palavra.
À medida que o tempo avança, o mundo entra no período mais sombrio e aterrorizante já registrado na história da humanidade: a Grande Tribulação. Este é o momento em que os 7 anjos de Deus são enviados para derramar as pragas sobre a terra. Essas pragas, cada uma mais devastadora que a anterior, não são simples castigos, mas atos de julgamento divino, destinados a confrontar a rebeldia humana e trazer à tona a verdade sobre o mal que se espalhou pelo mundo. Os anjos, em suas mãos, carregam taças cheias da ira de Deus, prontas para serem derramadas sobre a terra. Cada taça representa uma praga, e com cada derramamento, o sofrimento sobre a humanidade se intensifica. Não há lugar para se esconder. Todos, desde os poderosos reis até os mais humildes servos, sentirão os efeitos dessas pragas. O primeiro anjo derrama sua taça, e imediatamente surgem chagas dolorosas sobre todos aqueles que carregam a marca da besta e adoram sua imagem. Essas feridas são agonizantes, infectando a pele e trazendo uma dor incessante. As pessoas gritam de angústia, mas não há alívio. Nenhuma cura pode ser encontrada. Este é o começo de um sofrimento físico intenso, que marca o início da Grande Tribulação. Quando o segundo anjo derrama sua taça, algo ainda mais terrível acontece. O mar, que antes era fonte de vida e sustento para tantas criaturas, se transforma em sangue. Todo o oceano, com suas vastas águas, se torna vermelho como o sangue de um morto. A vida marinha é exterminada em massa, e o cheiro da morte se espalha pelos ventos. As praias, antes cheias de beleza, agora estão cobertas de cadáveres de peixes e criaturas do mar, enquanto o lodo vermelho substitui as águas cristalinas. Como se a destruição dos mares não fosse suficiente, o terceiro anjo derrama sua taça, e as águas dos rios e fontes também se tornam sangue. As pessoas, desesperadas por água potável, encontram apenas sangue para beber. Este é um golpe devastador para a humanidade, que depende dessas águas para sobreviver. Não há escape para essa praga. Ela é universal, afetando ricos e pobres, jovens e velhos. Este é um lembrete claro de que o julgamento de Deus é justo e que o sangue derramado por causa do pecado deve ser respondido. O quarto anjo então derrama sua taça sobre o sol, e ele começa a queimar com um calor intenso, muito além do que a terra já experimentou. O calor é tão insuportável que as pessoas são queimadas, suas peles ressecam e racham sob a luz escaldante. Em vez de se arrependerem, porém, muitos amaldiçoam o nome de Deus, recusando-se a reconhecer seu poder e misericórdia. É como se a própria criação estivesse se voltando contra aqueles que rejeitaram o Criador. O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, e seu reino é mergulhado em escuridão. Essa não é uma simples ausência de luz, mas uma escuridão tão densa que pode ser sentida. Uma escuridão que traz terror e angústia. As pessoas, já atormentadas pelas chagas e pelo calor, agora sofrem em uma escuridão total, mordendo suas línguas de dor. Esta escuridão é um símbolo do estado espiritual do mundo, onde a luz de Deus foi rejeitada e a humanidade se afundou nas trevas. O sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, e ele seca, preparando o caminho para os reis do Oriente. Este é um prenúncio de uma grande batalha que está por vir, conhecida como a Batalha do Armagedon. Enquanto o rio seca, espíritos demoníacos são liberados para enganar os reis da terra e reuni-los para a guerra contra Deus. Este é o prelúdio de um confronto final, onde o mal tenta, em vão, desafiar o poder supremo do Criador. Finalmente, o sétimo anjo derrama sua taça no ar, e uma voz poderosa do trono de Deus declara: "Está feito." Nesse momento, ocorre um terremoto tão grande que nunca houve nada semelhante desde que o homem existe sobre a terra. Cidades inteiras são destruídas, montanhas desmoronam, e ilhas desaparecem.
Pedras de granizo gigantes pesando cerca de 50 quilos cada uma, caem do céu, esmagando tudo em seu caminho. O mundo é abalado até seu núcleo, e a natureza, em fúria, responde ao julgamento de Deus. Aqueles que sobreviveram às pragas anteriores agora enfrentam a destruição final. Não há lugar para se esconder, e a terra, que suportou tanto pecado, agora sente o peso da justiça divina. Estas pragas, derramadas pelos 7 anjos, marcam o ponto culminante da ira de Deus sobre um mundo que escolheu rejeitar sua graça. Mas mesmo em meio a essa destruição, há uma mensagem de esperança para aqueles que permanecem fiéis. O julgamento não é o fim, mas o começo de uma nova era, onde o mal será derrotado e o reino de Deus será estabelecido para sempre. Em meio aos eventos apocalípticos, a história alcança um dos momentos mais dramáticos e simbólicos, a queda da Grande Babilônia. Este não é apenas um evento físico, mas uma representação espiritual e moral da destruição de tudo o que se opõe a Deus. Babilônia, na Bíblia, sempre foi mais do que uma cidade. Ela representa um sistema de corrupção, idolatria e rebeldia contra Deus que domina as nações e engana as pessoas com suas promessas vazias. A visão que João tem em Apocalipse 17 começa com uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher está adornada com roupas luxuosas e joias preciosas, segurando um cálice de ouro cheio de abominações e da impureza de sua prostituição. Na testa dela está escrito: Mistério, a Grande Babilônia, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Esta mulher representa a grande cidade que reina sobre os reis da terra, mas mais do que isso, ela é o símbolo do sistema corrupto que atrai as nações e os povos para longe de Deus. A besta sobre a qual ela se senta simboliza as forças malignas que apoiam e sustentam este sistema, dando-lhe poder e autoridade para enganar as massas. A Babilônia, com seu brilho e esplendor, é um sistema sedutor que promete riqueza, poder e prazer. Reis, mercadores e todos os poderosos da terra se entregam a ela, atraídos pelas riquezas e pelo luxo que ela oferece. Sob sua influência, as nações caem em idolatria, adorando riquezas e prazeres ao invés de Deus. Ela se torna o centro de todo tipo de imoralidade, espalhando suas práticas corruptas pelo mundo inteiro. Mas a Babilônia também é enganadora. Seu esplendor é superficial, escondendo a podridão moral e espiritual que está por trás de sua fachada. Aqueles que se entregam a ela se encontram presos em um ciclo de luxúria, poder e idolatria que leva à destruição espiritual. A Babilônia oferece um brilho temporário, mas seu fim é inevitável e terrível. Finalmente, o anúncio da queda de Babilônia é feito por um anjo poderoso que desce do céu, iluminando a terra com sua glória. Ele clama com voz forte: Caiu, caiu a Grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de todo espírito impuro e refúgio de toda ave impura e detestável. A grande cidade, que antes brilhava com esplendor, agora é retratada como um lugar desolado e maldito, habitado por forças demoníacas. O anjo continua a proclamar que todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e que os reis e mercadores da terra se enriqueceram com seu luxo desmedido. Mas agora, esse sistema de poder, riqueza e imoralidade está prestes a ser completamente destruído. A Babilônia, que uma vez dominou e enganou as nações, está prestes a receber o julgamento final de Deus. Quando a queda de Babilônia se torna evidente, um grande lamento ecoa entre os reis e mercadores da terra. Aqueles que lucraram com seu comércio, aqueles que foram seduzidos por suas riquezas, agora choram e lamentam, pois veem que todo o seu poder e riqueza desapareceram em uma hora. Os reis que se entregaram aos seus encantos e se prostituíram com ela, agora ficam à distância, aterrorizados com a destruição que testemunham. Os mercadores, que enriqueceram vendendo seus produtos luxuosos, também lamentam, pois não há mais compradores para seus bens. Ouro, prata,
pedras preciosas, tecidos finos, perfumes, vinhos e toda sorte de mercadorias luxuosas perdem seu valor em um instante, e aqueles que dependiam da Babilônia para sua riqueza se veem arruinados. Os marinheiros e todos aqueles que se beneficiaram do comércio com Babilônia também lamentam observando de longe a fumaça de sua destruição e exclamam: que grande cidade era esta, onde alguém poderia encontrar tamanha riqueza e esplendor. Mas agora, tudo foi destruído, e não resta nada além de ruínas. Enquanto a terra lamenta a queda da Babilônia, no céu há alegria e exultação. O sistema corrupto que oprimia o povo de Deus e espalhava sua influência maligna sobre o mundo foi finalmente derrotado. Os santos, apóstolos e profetas que foram perseguidos e mortos por causa da Babilônia, agora se alegram, pois Deus executou sua justiça e vingou o sangue dos seus servos. Um grande coro no céu canta: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois justos e verdadeiros são os seus juízos. Ele julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e vingou o sangue dos seus servos que foi derramado por ela. Com a queda da Babilônia, chega ao fim o sistema corrupto que por tanto tempo dominou as nações e as seduziu a se rebelarem contra Deus. Este é um momento de transição na história divina, onde o mal é finalmente derrotado e o caminho é aberto para o estabelecimento do reino de Deus na terra. A Babilônia, com todo o seu poder e sedução, é destruída para nunca mais se levantar. A história termina com uma advertência. A Babilônia, a grande cidade, será jogada com violência no mar e jamais será encontrada. O mal que ela representava, a rebeldia contra Deus e a corrupção moral, são removidos para sempre, e uma nova era se aproxima, onde a justiça e a verdade prevalecerão. No ápice da narrativa apocalíptica, a história alcança seu clímax em um cenário de proporções épicas: a Batalha do Armagedon. Este é o momento em que as forças do bem e do mal se enfrentam pela última vez, uma batalha que foi anunciada e esperada desde o início dos tempos. Todas as profecias, todos os sinais, todos os eventos catastróficos conduzem a este momento decisivo. Em uma vasta planície, conhecida como Armagedon, os exércitos das nações se reúnem. Este lugar, também chamado de Vale de Megido, tem uma história rica e sangrenta, sendo palco de muitas batalhas ao longo dos séculos. Mas nenhuma delas se compara ao que está prestes a acontecer. As forças do mundo, impulsionadas pelo espírito do anticristo e enganos demoníacos, se juntam em um último ato de rebelião contra Deus. Os reis da terra, que foram seduzidos pela besta, são movidos pelo desejo de destronar Cristo e estabelecer um reino onde o mal possa reinar livremente. Eles reúnem seus exércitos com a falsa confiança de que poderão vencer aquele que é o Rei dos Reis. Há uma inquietação no ar, um pressentimento de que algo maior do que qualquer guerra anterior está para acontecer. Enquanto os exércitos se preparam para a batalha, o céu se abre. Em meio às nuvens, surge uma figura majestosa e imponente. Cristo, montado em um cavalo branco, simbolizando pureza e justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, indicando sua autoridade suprema. Ele veste um manto tingido de sangue, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo não vem sozinho. Atrás dele segue um exército celestial, também montado em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo e puro. Este exército não está armado com espadas ou lanças, pois a batalha que estão prestes a enfrentar não será vencida por força humana, mas pelo poder divino. Os exércitos das nações, agora em formação, olham para o céu, onde a glória de Cristo brilha com um esplendor ofuscante. Mas em vez de se renderem, eles avançam, determinados a desafiar o Filho de Deus. O confronto parece inevitável, mas a vitória já foi decidida. Com uma só palavra, proferida pela boca de Cristo,
as forças do mal são desfeitas. Sua palavra é como uma espada afiada que corta o coração do mal e destrói as hostes malignas. Os reis da terra, os generais, os poderosos, todos caem diante dele, incapazes de resistir ao poder absoluto do Cordeiro. As aves do céu são convocadas para um grande banquete, para devorar a carne dos reis, dos generais e dos poderosos que ousaram se levantar contra Cristo. A cena é terrível e gloriosa ao mesmo tempo, um testemunho do poder de Deus e da destruição total daqueles que escolheram se rebelar contra ele. Naquele momento, a besta e o falso profeta, que enganaram as nações e levaram milhões à destruição, são capturados. Eles não recebem a misericórdia de Deus, pois seu destino já estava selado. São lançados vivos no lago de fogo, onde queimarão para sempre, sem descanso, sem alívio. Com eles, toda a rebelião contra Deus é derrotada. O exército inimigo é totalmente destruído, e o mal que por tanto tempo assolou a terra é erradicado. Não há mais lugar para a injustiça, a corrupção ou a morte. O reino de Cristo é estabelecido de forma definitiva, e ele reina com justiça sobre toda a criação. Com a vitória de Cristo na batalha do Armagedon, a história da humanidade entra em um novo capítulo. O mal foi vencido, e a terra é purificada. A promessa de um novo céu e uma nova terra se aproxima, onde Deus habitará com seu povo, e onde não haverá mais dor, lágrimas ou morte. Este é o final triunfante da batalha entre o bem e o mal, o momento em que o reino de Deus é estabelecido em plenitude, e a glória do Senhor enche toda a terra. No momento mais aguardado de toda a história da humanidade, os céus se abrem, revelando uma visão de glória e majestade incomparáveis. É o momento culminante, o clímax de todas as profecias e promessas, o retorno de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O céu, que antes parecia sereno, subitamente se rasga como um véu, revelando uma luz tão intensa que ofusca qualquer sombra de escuridão. De dentro dessa luz, surge uma figura imponente, montada em um cavalo branco. Este cavalo, símbolo de pureza e vitória, carrega ninguém menos que o próprio Cristo, que vem para estabelecer seu reino eterno. Cristo aparece, não mais como o humilde carpinteiro de Nazaré, mas como o Rei absoluto do universo. Seus olhos brilham como chamas de fogo, revelando sua justiça e sabedoria infinitas. Em sua cabeça, há muitas coroas, um símbolo de sua autoridade suprema sobre todos os reis e nações. Ele veste um manto tingido de sangue, lembrando a todos o sacrifício que fez na cruz para redimir a humanidade. Em sua coxa está escrito um nome que só ele conhece, um nome que representa a profundidade de sua essência divina. Mas o título que todos podem ver e reconhecer é claro: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este título não é apenas uma declaração, é uma realidade que está prestes a se manifestar de forma total e inquestionável. Da boca de Cristo sai uma espada afiada, simbolizando o poder de sua palavra. Com essa espada, ele destruirá os exércitos da injustiça e derrotará todo o mal. É uma palavra de verdade que julga, corrige e condena aqueles que se rebelaram contra Deus. Seu poder é absoluto, e nenhum inimigo pode resistir. Cristo não está sozinho. Atrás dele, segue um exército celestial, composto por anjos e santos, todos montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, puro e resplandecente. Eles não carregam armas, pois a vitória não depende de força humana, mas do poder e autoridade de Cristo. Eles vêm para testemunhar o triunfo definitivo do bem sobre o mal e para compartilhar da glória do reino que está por vir. Diante da aparição de Cristo, os exércitos da terra, liderados pela besta e seus seguidores, se enchem de terror. Eles haviam reunido suas forças no vale de Armagedon, prontos para lutar contra o Cordeiro, mas a batalha que imaginavam nunca chega a acontecer. Com uma palavra, Cristo desfaz as hostes malignas, a besta e o falso profeta,
que enganaram as nações e levaram milhões à destruição, são capturados e lançados vivos no lago de fogo, onde seu tormento será eterno. Os reis, generais e soldados que seguiram a besta também são destruídos, e suas mortes marcam o fim do reinado do mal. Com a derrota dos inimigos de Deus, o reino de Cristo é finalmente estabelecido. O mal, a injustiça e a morte não têm mais lugar. A terra, que por tanto tempo gemeu sob o peso do pecado, agora começa a experimentar a verdadeira paz e justiça que somente o governo de Cristo pode trazer. Este retorno glorioso de Cristo é o cumprimento de todas as esperanças e promessas que os seguidores de Deus aguardaram por gerações. Ele vem não apenas como Salvador, mas como o Rei soberano que julgará as nações e trará o reino de Deus em plenitude. E assim, diante de uma humanidade que assiste com assombro e reverência, Cristo assume seu trono, reinando com poder e glória para sempre. É o início de uma nova era, onde o céu e a terra se unem, e Deus habita com seu povo, enxugando todas as lágrimas e trazendo alegria eterna. Este é o final glorioso que Deus planejou desde o princípio, e agora, diante de todos, Ele o realiza em toda a sua plenitude. Após a gloriosa vitória de Cristo sobre os exércitos do mal na Batalha do Armagedon, a história dá um novo passo em direção ao cumprimento do plano divino. A Terra, ainda abalada pela intensidade dos eventos recentes, se prepara para um momento de renovação. E é neste cenário que um ato de justiça divina ocorre: a prisão de Satanás, o grande enganador, o inimigo das almas, que por tanto tempo trouxe destruição e caos ao mundo. Em uma visão extraordinária, João, o apóstolo que recebe as revelações, vê um poderoso anjo descendo do céu. Este anjo não é uma figura comum. Ele carrega nas mãos a chave do abismo, o lugar mais profundo e sombrio, onde o mal deve ser confinado. Além da chave, o anjo traz consigo uma grande corrente, simbolizando o poder de Deus para subjugar até mesmo o mais forte dos inimigos. Este anjo é enviado diretamente por Deus, com uma missão específica e inadiável: prender Satanás, aquele que se opôs ao plano de Deus desde o início dos tempos, que enganou Adão e Eva no Éden, que tentou e seduziu nações inteiras ao longo dos séculos. O momento da justiça final chegou. Satanás, que por tanto tempo operou na terra, promovendo enganos, destruição e morte, finalmente encontra-se diante do poder incontestável de Deus. O anjo, com determinação inabalável, avança e lança a corrente sobre o maligno. Satanás, que tantas vezes pareceu invencível aos olhos humanos, agora está impotente diante da autoridade divina. O anjo prende Satanás com a corrente, acorrentando-o de maneira firme e segura. Não há escapatória, não há engano que possa libertá-lo desta prisão. A antiga serpente, o dragão, aquele que é chamado de Diabo e Satanás, é vencido não por uma batalha física, mas pelo poder supremo de Deus. Ele é capturado sem resistência, mostrando que, diante da vontade de Deus, todo poder maligno é insignificante. Após prender Satanás, o anjo o arrasta até o abismo, aquele lugar de trevas profundas e impenetráveis. O abismo, que foi criado para ser o lugar de confinamento dos demônios e das forças do mal, agora recebe seu maior prisioneiro. Satanás é lançado no abismo, e a entrada é trancada com a chave que o anjo carrega. Mas isso não é tudo. Para garantir que Satanás não possa mais escapar ou enganar as nações, o anjo sela o abismo. Este selo é um símbolo da autoridade divina, uma marca de que o poder de Deus é definitivo e inquebrável. Com este selo, Satanás é impedido de sair e continuar suas obras malignas. Ele será mantido ali aprisionado por 1000 anos. Com Satanás preso, a terra finalmente experimenta um tempo de paz e justiça que nunca havia conhecido antes. Este é o início do reinado milenar de Cristo, um período de 1000 anos, onde ele governa com perfeição e amor. Durante este tempo, o mal não terá poder sobre a humanidade. As nações que por tanto tempo foram enganadas por Satanás, agora viverão sob a luz da verdade de Deus. Este milênio é um tempo de restauração,
onde a criação se alinha ao propósito original de Deus. O mundo, antes dilacerado pelo pecado e pela rebelião, agora floresce sob o governo justo e misericordioso de Cristo. Os fiéis, aqueles que permaneceram leais a Deus, compartilham deste reinado, experimentando a plenitude da vida que Deus sempre desejou para seu povo. A prisão de Satanás é um marco significativo na história da salvação. É o momento em que Deus demonstra de forma clara e incontestável que o mal será derrotado e que o seu reino prevalecerá. Este evento enche o coração dos crentes de esperança, pois eles sabem que o mal não triunfará. Após 1000 anos de paz e justiça sob o reinado de Cristo, o destino final da humanidade e de toda a criação se aproxima. O momento mais solene e decisivo de toda a história está prestes a acontecer: o julgamento das nações. João, o apóstolo que testemunha essas visões, nos leva a uma cena de majestade e temor, onde o destino eterno de cada alma será determinado. João descreve a visão de um grande trono branco, símbolo da pureza, santidade e justiça absoluta de Deus. Este trono está elevado, dominando a cena, e é de uma brancura tão intensa que resplandece, destacando-se em meio à vastidão do cosmos. Aquele que se assenta sobre o trono é o próprio Deus, cuja presença é tão imponente que a terra e o céu fogem de sua face, como se a criação inteira reconhecesse a magnitude desse momento e sua própria pequenez diante da majestade divina. Nada pode se esconder da vista de Deus. Seus olhos, cheios de justiça e verdade, penetram o mais profundo do ser de cada pessoa. Não há desculpas, não há segredos que possam permanecer ocultos. Diante do trono de Deus, todas as coisas são reveladas. Então, acontece algo extraordinário. Todos os mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres, reis e servos, ressuscitam. O mar, a morte e o Hades entregam os mortos que estavam neles. Esta é a ressurreição universal, onde todas as almas que já viveram são trazidas de volta à vida para enfrentar o julgamento final. Os mortos se levantam, e é como se o tempo tivesse parado. Não há mais distinções de classe, status ou poder. Todos estão de pé, em igualdade, diante do trono de Deus. Este é o momento em que todas as vidas serão examinadas, e cada pessoa terá de prestar contas de tudo o que fez, seja em público, seja em segredo. Diante do trono, abrem-se os livros. Estes livros contêm os registros de todas as obras de cada indivíduo. Nada é esquecido, desde os menores atos de bondade até as mais terríveis injustiças. As vidas de todos são expostas em detalhes, e cada ação, pensamento e intenção é trazida à luz. Mas há um livro que se destaca acima de todos os outros: o livro da vida. Este livro, singular e sagrado, contém os nomes daqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida são os que durante suas vidas aceitaram a graça de Deus, viveram em fé e seguiram os ensinamentos de Cristo. De acordo com as obras registradas nos livros, cada pessoa é julgada. Este julgamento é justo, imparcial, e reflete a natureza perfeita de Deus. Aqueles que viveram suas vidas em desobediência a Deus, rejeitando sua graça e vivendo para si mesmos, têm de enfrentar as consequências de suas escolhas. Por outro lado, aqueles cujos nomes estão no livro da vida são reconhecidos como filhos de Deus, não por suas próprias obras, mas pela fé que tiveram em Cristo. Eles são os que perseveraram, mesmo em meio às provações e perseguições, e que confiaram na misericórdia e justiça de Deus. Infelizmente, para aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, o destino é terrível. Eles são lançados no lago de fogo, o lugar de condenação eterna, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Este lago de fogo é a segunda morte, um estado de separação eterna de Deus, onde não há mais esperança, luz ou redenção. Este é o fim trágico daqueles que escolheram viver em rebelião contra Deus, recusando sua oferta de salvação.
O lago de fogo é um lugar de tormento eterno, onde o sofrimento nunca acaba. Uma realidade assustadora que sublinha a seriedade do julgamento de Deus. O julgamento das nações é o momento em que a justiça divina é plenamente realizada. Não há apelação, não há mais chances. Este é o destino final de toda a criação. Aqueles que confiaram em Deus entram na vida eterna, onde não há mais dor, sofrimento ou morte. Eles herdam o reino de Deus e vivem para sempre, na presença daquele que os amou e os redimiu. Com o fim do julgamento e a derrota final de todo o mal, a história da humanidade avança para o seu clímax glorioso, a criação de um novo céu e uma nova terra. Este é um momento de renovação e esperança, onde Deus promete transformar toda a criação e estabelecer um reino eterno de paz e alegria. João, o apóstolo, nos descreve esta nova realidade de forma sublime e tocante. João vê uma visão espetacular. O antigo céu e a antiga terra, que haviam sido marcados pelo pecado e pela dor, são substituídos por uma nova criação, totalmente restaurada. É como se Deus pegasse um quadro desgastado e o pintasse novamente com cores vivas e brilhantes. O novo céu e a nova terra são descritos como um lugar perfeito, sem as imperfeições que marcaram o mundo antigo. O novo céu é vasto e radiante, repleto de luz e beleza. Não há mais nuvens escuras ou tempestades, apenas uma imensidão clara e serena. A nova terra é igualmente deslumbrante, com paisagens de uma beleza indescritível. Tudo é renovado, desde as montanhas majestosas até os vales tranquilos, e a natureza floresce em uma harmonia que nunca foi vista antes. No centro desta nova criação, João vê a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu como uma noiva preparada para seu noivo. Esta cidade é uma maravilha de arquitetura e esplendor, descrita com detalhes deslumbrantes. Ruas de ouro puro, portas de pérolas e fundações adornadas com pedras preciosas. A Nova Jerusalém é a morada de Deus entre os homens, um lugar onde a presença divina habita de forma tangível e acessível. A cidade é perfeita e segura, com suas paredes altas e suas portas sempre abertas. Não há necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus ilumina toda a cidade. A luz de Deus é tão intensa que não há mais noite. O dia é eterno e contínuo. A cidade é um símbolo da proximidade e do relacionamento íntimo que Deus tem com seu povo. O aspecto mais emocionante e reconfortante desta nova criação é a presença direta de Deus com seu povo. Deus habita com os humanos, vivendo com eles de uma maneira que nunca foi possível antes. A relação é pessoal e íntima. Deus não está mais distante, mas está no meio do seu povo, compartilhando a vida e a alegria com eles. Neste novo mundo, Deus promete que toda dor, tristeza e sofrimento desaparecerão. A antiga realidade, com suas lágrimas e dores, é substituída por um estado de perfeição e alegria. Não há mais morte, não há mais choro, nem luto ou sofrimento. Tudo o que trouxe dor e tristeza ao coração humano foi completamente erradicado. Deus faz uma promessa solene. Ele fará novas todas as coisas. Esta é uma garantia de que o sofrimento e as dificuldades deste mundo não são o fim da história. A criação da nova terra e do novo céu é uma declaração de esperança e renovação. É um chamado para todos os que creram em Deus e perseveraram na fé, mostrando que a história não termina na tristeza, mas culmina na glória e na plenitude da presença de Deus. Deus também faz uma distinção clara entre os que aceitaram sua oferta de salvação e os que escolheram se afastar dele. Aqueles que rejeitaram a justiça e a misericórdia de Deus enfrentam o destino separado da presença divina. No entanto, para aqueles que foram fiéis, há a promessa de uma herança eterna, onde viverão com Deus para sempre. O novo céu e a nova terra são a culminação de todas as promessas feitas por Deus ao longo das Escrituras. Eles representam a restauração final e a realização do plano divino para a humanidade
e para toda a criação. É um futuro de paz eterna, onde Deus e seu povo vivem juntos em perfeita harmonia. Este novo mundo é a realização do desejo profundo de toda a alma humana por justiça, paz e amor. É a resposta à esperança e à fé daqueles que, através das dificuldades e das tribulações, mantiveram a confiança em Deus. E é um lembrete de que, independentemente das provações enfrentadas, o plano divino para nós é de um futuro glorioso e eterno. Imagine uma cidade tão linda que as palavras não conseguem descrever sua verdadeira beleza. Essa é a Nova Jerusalém, a cidade prometida por Deus para aqueles que foram redimidos e encontrados fiéis. Vamos explorar essa cidade maravilhosa, passo a passo, como se estivéssemos caminhando por suas ruas douradas e admirando suas paredes reluzentes. À medida que a cortina da realidade se ergue e nossos olhos se abrem para a Nova Jerusalém, a primeira coisa que notamos é a luz resplandecente que emana de toda a cidade. Não há necessidade de sol ou lua para iluminar este lugar, porque a glória de Deus e o Cordeiro Jesus Cristo são a luz que brilha com intensidade incomparável. Ao nos aproximarmos da cidade, vemos suas imensas portas feitas de pérolas gigantescas. Cada porta é uma única pérola, tão grande que é difícil imaginar. Essas portas estão sempre abertas, simbolizando que a paz e a segurança estão eternamente presentes. Ao passarmos por essas portas, somos recebidos com um caloroso acolhimento e um sentimento profundo de pertencimento. Andando pela cidade, nossos pés tocam o chão de ouro puro, que brilha como vidro cristalino sob a luz divina. Não é um ouro comum, mas um ouro tão puro que é transparente, refletindo a majestade da cidade. À medida que caminhamos, o ouro das ruas é como um espelho, refletindo a beleza celestial e o amor que permeia o lugar. No centro da cidade, encontramos o Jardim da Vida, um local de pura maravilha e tranquilidade. Este jardim é preenchido com árvores frutíferas cujos frutos são para a cura das nações. Há um rio de água da vida que flui cristalino, limpando e renovando tudo o que toca. O som da água é suave e relaxante, e o ambiente é de uma paz perfeita. No coração da Nova Jerusalém está o trono de Deus, um lugar de infinita majestade e poder. De lá, Deus governa com justiça e amor, e todos os habitantes da cidade podem se aproximar dele sem medo. Ao redor do trono, há uma multidão de seres angelicais que louvam a Deus continuamente, cantando hinos de adoração e gratidão. A principal característica da Nova Jerusalém é a comunhão eterna que os redimidos desfrutam com Deus. Não há mais dor, sofrimento ou lágrimas, pois Deus enxuga todas as lágrimas dos olhos de seus filhos. A cidade é um lugar de alegria constante e de relacionamentos perfeitos, onde todos vivem em harmonia e amor inabaláveis. A cidade é adornada com pedras preciosas e metais preciosos que formam suas fundações e paredes. As 12 portas da cidade são adornadas com as 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das tribos de Israel. As ruas são pavimentadas com ouro, e cada detalhe da cidade reflete a perfeição e a magnificência do Criador. À medida que chegamos ao final da nossa jornada, explorando os últimos 7 anos descritos no livro do Apocalipse, é impossível não sentir um misto de fascínio e urgência. O que vimos até agora é apenas a ponta do iceberg de um período de intensas provações e revelações que moldarão o destino da humanidade e do planeta. Os vídeos anteriores desvendaram detalhes surpreendentes e muitas vezes desconcertantes sobre o que podemos esperar, desde a ascensão do Anticristo até as provas que testarão a fé e a resistência dos crentes. Cada etapa dessa jornada é um convite para entender melhor os sinais dos tempos e nos preparar espiritualmente para o que está por vir. Agora, se você está intrigado e quer saber mais sobre como as pessoas serão impactadas nos últimos anos do Apocalipse e quais são os passos para estar pronto para os eventos que se desenrolarão, você não pode perder os vídeos que já publicamos. Cada um deles é uma peça crucial do quebra-cabeça
que revela as profecias bíblicas de uma forma que você nunca viu antes. Não fique apenas curioso. Torne-se informado e preparado. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa série reveladora. Junte-se a nós para explorar profundamente o que o livro do Apocalipse tem a nos ensinar sobre o fim dos tempos e como podemos nos preparar para enfrentar os desafios e oportunidades que estão por vir. Prepare-se, o fim está próximo e a jornada para entendê-lo começa agora. Clique em inscrever-se e acompanhe cada vídeo para estar um passo à frente na compreensão dos eventos que moldarão o nosso futuro.